Renda universal. Você já deve ter visto esse conceito circulando por aí. Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é um dos bilionários que defendem a renda universal. Ele argumenta que a automação em massa levará ao desemprego em larga escala e que a renda universal é necessária para a subsistência das pessoas. Nesse vídeo você vai aprender o conceito geral sobre renda universal e como ela pode te impactar no futuro. Aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like, um comentário, pois isso ajuda muito no engajamento do canal. Elon Musk tem sido como um garoto propaganda da renda universal. O queridinho da humanidade, defensor da liberdade de expressão, já manifestou em diversas ocasiões o conceito da renda universal. Veja o que ele fala sobre ela. Acredito que há uma boa chance de acabarmos com uma renda básica universal, ou algo parecido, devido à automação. Não tenho certeza do que mais alguém faria. Acho que é isso que aconteceria. Assim as pessoas têm tempo para fazer outras coisas mais interessantes, e certamente mais tempo para o lazer. Bom, essa descrição ou essa proposta até parece bastante sedutora. Mas será que na prática é isso que vai acontecer efetivamente? Eu vejo ele falar bastante disso em muitas oportunidades, tem diversos vídeos dele, mas não é só ele que aborda esse assunto. Tem diversos outros especialistas. Mas eu quero trazer aqui para vocês um vídeo do último evento que ele participou recentemente na Vivatech, que é a maior conferência de tecnologia da Europa. E ele trouxe alguns detalhes um pouquinho diferentes dessa descrição que a gente acabou de ler. Vamos analisar o vídeo junto. Probably none of us will have a job. In that benign scenario, there would be universal high income, not universal basic income, universal high income. There would be no shortage of goods or services. Everyone will have access to as much in the way of goods and services as they would like. The question will really be one of meaning. If the computer can do, and the robots can do everything better than you, does your life have meaning? We may give AI meaning. If you want to do a job as kind of like a hobby, you can do a job, but otherwise the AI and the robots will provide any goods and services that you want. Aqui, pessoal, que nenhum de nós terá trabalho. A gente não sabe efetivamente em quanto tempo isso vai acontecer, né? Pode ser décadas, né? Ou pode ser até 2030, né? Há muita especulação sobre isso. Eu acho, né, que é um processo longo, né? Não acho que a gente falar em 1, 2 décadas, mesmo assim é um processo bastante desafiador. O que ele argumenta? Nenhum de nós terá trabalho, né? Então, com o aumento da automação, da robótica, da inteligência artificial, muitas posições de trabalho vão ser extintas, né? E vão ser assumidas. Muitas já estão sendo extintas, né? E estão sendo substituídas, né? Por automação, por inteligência artificial, por robótica, né? Então a gente está vendo já esse tipo de movimento acontecendo em muitos lugares do mundo. Então aqui ele afirma: nenhum de nós terá trabalho. Só que aqui, ao invés dele falar de renda básica universal, ele fala de alta renda universal. Se a gente for pensar em exemplo de renda básica, sei lá, o Bolsa Família é um tipo de renda básica para o Brasil, né? Aqui ele está falando de uma coisa que seria para o mundo todo, né? De maneira geral. Mas aqui ele está reforçando o que seria a Universal Income, né, que ele fala, né, seria ali no topo. Mas será que isso efetivamente acontece na prática? Será que alguém efetivamente está acreditando nisso? O que ele afirma também é que não haverá escassez de bens e recursos. Hoje, com toda essa agenda climática, né, a gente vê aí uma pressão em relação aos meios de produção e aos seus processos. Será efetivamente que não haverá escassez de bens, né, e de recursos? Né, a Terra, como é que a população pode crescer ainda mais, explorar mais os recursos naturais, né, e eles seriam, né, substituídos? Haveria um replacement desses recursos? Então é uma frase bastante direta, ele não é bobo, né, é uma frase bem específica, mas ele traz isso nessa fala dessa maneira, ele traz essa informação dessa maneira. Robôs e AI farão tudo, né? Então o que ele imagina aqui, farão tudo, todas as atividades, inclusive as domésticas, as profissionais, né? Os robôs
serão capazes de fazer tudo efetivamente. Com base nisso, ele faz uma pergunta: sua vida terá significado? Daremos significado à inteligência artificial? E efetivamente, assim, o que eu me pergunto, eles proverão, ele falou que a gente vai ter tudo que a gente quiser, vai ter na nossa mão. Será efetivamente que teremos, né? Como diz o Fórum Econômico Mundial, você não terá nada e será feliz. Então você vê que os discursos acabam ficando um pouco alinhados. Mas da onde vem esse conceito de renda universal? Que eu quero trazer um breve histórico aqui para vocês. Não é algo nada novo, né? Thomas Paine, que foi aí um dos pais fundadores dos Estados Unidos, filósofo, em 1797 propôs que todos os cidadãos adultos recebessem um pagamento fixo. Em 1848, Joseph Schuyler defendeu o pagamento de um dividendo territorial de renda regular ao povo. Joseph Schuyler era um filósofo e é considerado aí um dos precursores do socialismo utópico. Um pouco mais à frente, James Mead, 1930, que era um economista britânico que até posteriormente foi ganhador do Prêmio Nobel em 77, porém em 1930 ele sugeriu um dividendo social, que se encaixaria nesse conceito aí de renda básica. Em 1970, Martin Luther King e os Panteras Negras, que era um movimento que virou um partido político, né, efetivamente, que brigava por justiça social nos Estados Unidos, eles tinham algumas diferenças entre si, porém ambos ali sustentaram um pagamento mínimo para a população. Nessa mesma época, as feministas lutaram aí por um pagamento relacionado aos serviços domésticos. Então elas também levantaram essa bandeira de que as mulheres deveriam ter algum tipo de renda por executarem ali os seus serviços domésticos. Então é um histórico que a gente vê ali mais de 150 anos para trás, já se falando aí nesse conceito de renda universal. Mas um fator fundamental que eu quero analisar aqui com vocês em relação à renda universal, que a gente precisa olhar, esse gráfico aqui mostra a relação da renda das classes mais pobres, classe pobre, média, com a classe dos ricos ou super ricos. Esse gráfico mostra de 1980 a 2014, né, como é que a renda veio crescendo, tanto das classes pobres e média, como da classe dos super ricos, né, ou dos milionários. Vocês veem que próximo à década de 80, né, no início do gráfico, né, a renda da classe baixa e da classe média crescia muito mais ao gap que isso tinha em relação aos mais ricos. Porém, nesses 30 anos, né, olha a diferença como isso se deu. Se a gente olhar em 2014, olha para onde foi o pico aqui, né, da fortuna aí dos 0,001% da população. O povo fala 1%, mas não é. Tem que ver alguns zeros aí. Então é 0,001% da população, que são esses super ricos, né, e que eu considero também que são os controladores, né, desse mundo de maneira geral. Mas aqui a nossa renda, né, a renda da classe, a renda das massas está caindo de maneira brusca. Isso é de 2014, 10 anos atrás. Se a gente olhar agora, provavelmente esse gráfico vai estar bem diferente, né, tende a cair ao longo do tempo. Então, pessoal, o que vai adicionar um tempero, né, nessa comida que não está com um gosto bom para nós, não? Um outro fator preponderante é a internet das coisas, né? O que eles estão chamando agora de iEverything, como tudo eletrônico, tudo conectado. Então, só para a gente ler o conceito, a internet das coisas é a conexão de objetos físicos do dia a dia à internet, permitindo que eles troquem dados e se comuniquem entre si. Imaginem eletrodomésticos inteligentes, carros autônomos, cidades inteiras inteligentes e muito mais. Todos conectados e compartilhando informação para um futuro mais eficiente e mais automatizado. Esse aqui é a utopia, né? O discurso ali, paraíso, né? Coisa linda.
né, se funcionasse efetiva, tirasse a maldade do mundo e a corrupção e o interesse pessoal das pessoas, talvez ele funcionaria. Mas o que de fato a gente vai ver, pessoal, é tudo que a gente imaginar no futuro vai estar conectado à internet. Vai gerar energia, vai gerar informação, vai gerar dados, não só eletrodomésticos, casas, computadores, máquinas, como também a agricultura sendo administrada, né, agricultura de precisão, né, os maiores, né, os produtores, a gente já está vendo esse tipo aí de atividade que só vai evoluir. Vão controlar ambientes, vão controlar clima, eles vão falar que não vão controlar, mas vai passar a controlar clima também. O pessoal não acredita muitas pessoas, né, não acredita na geoengenharia, mas aqui fala, né, que vão controlar, né, a questão dos ambientes, vão monitorar, sempre tem uma mensagem positiva, vamos monitorar o ambiente, a água, a floresta, etc, e automaticamente já oferecer soluções quando se encontra algum problema, mas a gente fica sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Assistência médica, a gente viu recentemente a China fazendo uma primeira cirurgia transcontinental. O cara estava lá na China operando, né, um paciente que estava aí em um outro continente. Quer dizer, então uma coisa bastante assustadora, né? Uma coisa bastante assustadora e que tende a aumentar. A gente está vendo muitos equipamentos que vão medir a nossa biologia, né? Vamos ver como é que está nosso sangue, vamos ver como é que vão estar o nível do colesterol, né? Vamos ver como é que está a nossa pressão, nossa pulsação, tudo de forma automática, constante, alimentando uma base de dados, né? Então o que eles falam? Muitas profissões, aqui a gente também vê, a gente vê aqui veículos autônomos, né? A gente vê satélites, né, automatizados para controlar cidades, para controlar o transporte de maneira geral, para controlar o rastreio de pessoas, né, para controlar basicamente tudo de forma geral. A gente vê a questão do teletransporte holográfico também, né? Então pessoas que vão poder estar em outro lugar de maneira holográfica. Então a internet das coisas, a gente vê também essa questão evoluindo muito da nanotecnologia, né? A gente tem até preocupações com relação a isso, em relação a certas picadas, né, ou a certas substâncias ou medicamentos, né, que a gente possa consumir daqui para frente, ou que vão usar dessa tecnologia para o bem, né, para corrigir alguma doença, ou corrigir alguma coisa da nossa fisiologia, mas a gente também tem sempre essa preocupação do lado um pouquinho mais obscuro. Então a internet das coisas visa controlar tudo. Então o que né, eu tenho visto e ouvido falar sobre isso? Transporte, motoristas, né, vão ter uma estatística que diz, que eu vou mostrar para vocês, que diz que em 2 décadas 40% dos empregos nos Estados Unidos serão substituídos por automação. E aí entra muito transporte, entra muito profissionais de medicina, até mesmo psicólogos, né? Muitas funções. A gente viu no Japão e em outros lugares estão testando padre, culto na igreja sendo ministrado por inteligência artificial. A gente tem uma noção um pouco reduzida da abrangência que isso pode tomar daqui para frente. Então, é esse tipo de preocupação que a gente traz nesse momento. Então, aqui está o gráfico que eu falei para vocês. Então, lá, 40% dos empregos nos Estados Unidos estão ameaçados pela informatização. E aqui a gente tem, né, quais são as áreas. Esse foi um estudo de Oxford, de 2013, que trouxe bastante sensacionalismo em relação a isso e trouxe bastante receio para a população de modo geral. Né, já faz mais de 10 anos esses estudos. Hoje os estudos estão um pouco mais comedidos. Mas também, como essas universidades são todas financiadas, né, por esses grupos controladores, né, a gente fica com essa pergunta.
né, isso é uma programação preditiva, né, ou esse é um estudo efetivamente, por que tão alarmista dessa maneira? Os estudos hoje estão bem menos alarmistas no que a gente deve acreditar de fato. Eu li um relatório exatamente sobre isso do Fórum Econômico Mundial, que diz que nos próximos 5 anos apenas 2% dos trabalhos em geral vão desaparecer. Será que são só 2% mesmo? Então são essas coisas que a gente precisa refletir e acompanhar, né? Eu vou trazer mais para frente mais informações para vocês sobre isso, mas são coisas que a gente precisa efetivamente estar atento. Saber qual vai ser, não ficar com medo, mas saber qual o impacto disso na minha vida. Porque daí vem o conceito da renda universal. Se não vai ter trabalho, as pessoas não vão ter dinheiro, não vão comprar, não vão poder viver. E o dinheiro não vai circular. Então a questão da renda universal vem para suprir essa questão das pessoas poderem viver e poderem fazer o dinheiro circular e manter as economias produtivas e lucrativas também. Então a renda universal, de modo geral, né, vem para suprir essa demanda, vem para suprir essa necessidade que é iminente. Então, nos próximos 5 anos pode sumir 10%, 2% ou 10%. Nas próximas duas décadas podem sumir 47% dos empregos. Nós não sabemos efetivamente. Talvez nem os especialistas saibam, mas são coisas que a gente precisa de fato acompanhar. Bom, esse aqui é o gráfico que eu acabei de mencionar para vocês do Fórum Econômico Mundial. Então aqui a gente tem 3 cores, né? Essa cor meio roxa são os empregos que serão perdidos, de modo geral, em todas as áreas. Os em azul são os trabalhos que serão estáveis, e em verde são os trabalhos que serão criados. Então, eu não vou entrar nesse assunto especificamente agora, mas vou trazer outra parte desse vídeo para vocês mais à frente, para que a gente possa olhar um pouco com mais detalhe. Mas aqui diz que uma redução de 2%. De modo geral, esse aqui é um gráfico do Fórum Econômico Mundial de uma pesquisa feita em 2023. Não sei se já tem esse relatório, né, que chama Future of Jobs Report, que todo ano a gente tem esse relatório sendo publicado. Mas o que eu quero trazer a atenção de vocês? A gente sabe que tem a Agenda 2030 em andamento. E nós que somos, né, chamados aí de teóricos da conspiração, nós temos uma visão um pouco diferente desse mundo colorido aqui, apresentado desses 17 ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estão sendo defendidos por essa elite globalista. Né? Só que a gente, olhando, né, para esses objetivos coloridinhos, bonitinhos, a gente sabe que tem outros objetivos por trás. Então, eu queria gastar alguns minutos explicando isso para vocês. Quando eles falam que não haverá pobreza, né, no objetivo 1, o que a gente imagina é que essa questão de renda universal, né, empurrando ali um certo totalitarismo, você não vai ter opção de escolha, você vai ter que aceitar, né? Quem vai controlar isso? É o próprio governo? É o governo local, um governo universal, já que a renda é universal, será um governo universal? Então a gente vê uma certa propagação de ideais socialistas por trás disso. Aqui fala que não haverá fome, né? E a gente vê todo esse movimento com a indústria da alimentícia, modificando sementes, né? Trazendo transgênicos, mudando efetivamente a comida, né? Falando sobre carnes produzidas em laboratório, ou alimentação através de inseto. Tá bom, não haverá fome, mas a fome vai ter que ser sanada com esse tipo de alimento. Não vai poder ser o alimento que eu quero escolher. Boa saúde para todos, né? Enquanto isso a gente vê obrigatoriedade em vacinas, enquanto isso a gente vê obrigatoriedade em picadas que não têm a sua eficácia efetivamente comprovada. A gente está vendo, né, as notícias recentes do que está acontecendo pelo mundo. Japão, Europa, Estados Unidos,
né, especificamente com o Dr. Fausto. Então, né, cada um desses objetivos, a gente vai falar aqui, igualdade de gênero. A gente está vendo toda essa questão de subversão ideológica, né, querendo aprovar a transição de sexo para crianças, né, ou baixando ou desclassificando a pedofilia como crime. Na Alemanha acabou de acontecer. Então isso é igualdade. Foco em energias renováveis, e aí a gente vai ver um monopólio sobre esse mercado. 8 aqui, trabalho decente e desenvolvimento econômico. E o que a gente vê é as pessoas e as nações cada vez mais endividadas, adquirindo dívidas impagáveis. Inovação na indústria e infraestrutura. A gente vê que vão controlar todo o transporte, de repente nem todo mundo vai poder ter carro, né? Ou eles vão construir essas cidades de 15 minutos, né? Que você vai ser obrigado, né, a aceitar a forma como isso vai ser construído, né? Ou que tipo de recursos ou matérias-primas eles utilizam nessas construções. Enfim, será que a gente vai ter a liberdade de escolha ou vai ser uma coisa mandatória? Reduzir a desigualdade. A gente acabou de ver um gráfico que está aumentando a desigualdade. Então, onde está isso efetivamente já? Algum plano para isso acontecer? Aqui fala, né, o 11 de cidades sustentáveis. A gente imagina uma cidade altamente controlada, né? Cidades que você vai ter que usar lá o ID, o ID digital, vai ter que ter um passaporte, você não vai poder se locomover por mais de 15 minutos. Aqui fala de cidades sustentáveis e o que a gente vê são cidades altamente controladas. Aqui fala aqui onde tem esse símbolo que parece Ouroboros, que é o consumo e a produção responsável, né? Enquanto isso a gente está vendo 70% de todo o planeta tá consumindo lá o lítio do Congo. E vai lá ver as condições de como está o Congo, de como são as condições de trabalho efetivamente. A ação no clima, e o que a gente vê toda essa narrativa, né, essas narrativas que vão passando as décadas e vão mudando as narrativas, vão melhorar a vida nos oceanos, e o que a gente vê é que eles estão controlando os oceanos, estão envenenando as águas, ou estão monopolizando água. A gente ouviu bastante sobre o Brasil tá vendendo o aquífero Guarani, né? Então esse tipo de coisa que nos preocupa. Paz e justiça nas instituições, né? Enquanto isso a gente vê a ONU que não tem resultado nenhum em todas as guerras que estão acontecendo. Então é essas instituições que eles se referem, com abrangência global. E por fim, pessoal, aqui eles falam de parcerias nos objetivos, né? Parcerias com todos os países, quer dizer, vocês aceitam o que eu estou determinando e me apoiam, né? Então nós, o povo, temos como opinar com relação a isso, vamos ter essas oportunidades. Então a gente não vê essa agenda totalmente colorida, né? E é isso que a gente no dia a dia tenta mostrar para as pessoas dessa maneira, né? Aqui a gente vê um desenho de uma cidade 15 minutos, né? Fala, vou comer saudável, vou ter restaurantes, escola, vou ter um estoque para essa cidade, né? Vou ter um lugar para as pessoas se exercitarem, para reciclar, compartilhar e reciclar informação, espaço para a gente estar envolvido na comunidade, um espaço de meio ambiente e um espaço de transporte. Mas o que a gente vê é que assim, bom, se você não aceitar, né, a alimentação, a medicação, né, ou o que a agenda está determinando, né, você vai ter que ficar em lockdown. Quantos lockdowns terão daqui para frente de pandemias climáticas? E você vai ter que aceitar, né? Então a gente vê essas cidades, não vê muito de forma inteligente. Precisa algo muito importante mudar. A gente vê essa mudança para a gente poder acreditar um pouco mais de que isso vem para o nosso bem. E quais são os cenários, pessoal? Tem os cenários totalmente positivos, não, tudo vai dar certo, haverá emprego para todo mundo, as elites vão
contribuir e favorecer as massas, contribuir para o bem-estar das massas e vai favorecê-las. E aí a gente tem um oposto, um extremo, que é uma sociedade controlada, uma sociedade sem liberdade de locomoção, sem liberdade de fazer escolhas, sem liberdade de pensamento, né? A gente está vendo, né, o quanto a indução dos algoritmos em relação ao que a gente fala, né, e muito em breve ao que a gente pensa. Então a gente tem esses cenários que a gente precisa avaliar. E em ambos eles a gente não tem que ter medo, né? A gente tem que enfrentar a realidade dos fatos e entender. Eu prefiro pensar no pior cenário, que se ele não acontecer, estamos no lucro, do que pensar em algo muito bom e ter dificuldades de absorver isso com mais facilidade mais para frente. Então é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, né? Essa questão da renda universal e o quanto isso pode efetivamente se tornar um problema no futuro, se associando aí à Agenda 2030, se associando aí ao Fórum Econômico Mundial, né? Então é uma reflexão que eu fazia tempo que estava querendo trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. Se sim, se inscreva no canal, deixa seu comentário, se possível compartilhe esse vídeo, pois ajuda muito no engajamento do canal. Fique com Deus e até breve.